Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E quando a gente fala em inteligência artificial, é fácil pensar que tudo acontece na nuvem. Mas por trás de cada resposta de um chatbot, cada imagem gerada e cada serviço que usa IA, existe uma enorme infraestrutura física. São chips, servidores, data centers, energia e sistemas de refrigeração. E alguns desses componentes estão ficando mais caros e disputados. A escassez de hardware de alto desempenho pode continuar pelos próximos anos e já está mudando a forma como empresas investem em inteligência artificial. Mas essa corrida também pode abrir uma oportunidade para o Brasil. No episódio de hoje, a gente vai entender por que está faltando hardware para tanta IA e o que isso pode mudar para empresas e para quem está do outro lado da tela. Você também vai conferir. Estados Unidos liberam empresas privadas para atacar criminosos pela internet, celular gamer aposta em visual de nave espacial e Samsung prepara headphone premium para rivalizar com Apple e JBL. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força para a gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Um estudo da ISG aponta que a escassez de componentes de alto desempenho, como GPUs, CPUs e SSDs, pode continuar até 2027 ou 2028. A demanda por poder de processamento cresceu muito com a inteligência artificial, mas aumentar a capacidade mundial de fabricação de chips não acontece de uma hora para outra. Ao mesmo tempo, o Brasil vive uma expansão de data centers e tem uma vantagem importante nessa corrida: a disponibilidade de energia de fontes renováveis. O desafio está em conseguir trazer para cá, a um custo competitivo, o hardware necessário para preencher toda essa infraestrutura. E para entender esse cenário, eu converso agora com Pedro Bicudo, pesquisador e autor do estudo ISG Provider Lens, sobre o mercado brasileiro de nuvem híbrida e serviços de data center. E a gente fala sobre escassez de chips, o avanço da nuvem, os investimentos em data centers, o Redata e o que tudo isso pode significar para o futuro da inteligência artificial aqui no Brasil. Pedro, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, porque a gente fala muito sobre a corrida da inteligência artificial, novos modelos, novos serviços, mas eu sei que existe toda uma infraestrutura física necessária para fazer essa tecnologia funcionar de verdade, E o estudo de vocês aponta que a escassez de componentes de alto desempenho, como GPUs, CPUs, SSDs, pode continuar até 2027 ou 2028. Por que está faltando esse hardware e por que essa escassez pode durar tanto tempo? Bom, obrigado, Fernanda, pelo convite para participar. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, a gente faz esse estudo que chama Hybrid Cloud. A gente faz já há 9 anos no Brasil, é o nono ano que a gente está publicando, e a gente vem acompanhando esse impacto da nuvem pública versus nuvem privada nesse avanço. Tem assuntos de soberania, então é um assunto que continua sendo bem disputado. Existe, inclusive, uma expansão significativa de tamanho de data centers no Brasil e essa escala crescendo. É por isso que a pesquisa mostrou isso. Qual é a restrição para crescer ainda mais? E uma das restrições que existe, embora está se falando muitas coisas sobre inteligência artificial, que vai substituir tudo, etc., a demanda é forte. Então, nesse último ano, a gente ouviu muito falar, tem uma bolha, tem uma possibilidade de que não é tudo isso, mas, na prática, para quem constrói data center e para quem tem que construir essa infraestrutura, essa demanda continua muito forte, a demanda existe, a gente usa IA em tudo. E como houve essa grande aceleração do uso de software, a IA não deixa de ser um software, então a grande aceleração do uso, os fabricantes tinham uma capacidade instalada para atender esse crescimento natural de computadores, de data centers, de sistemas,
mas a IA acelerou demais esse crescimento. E aí você tem uma demanda por chips de alta capacidade de processamento. Não é que todo mundo precise desse chip. Então, quando você está usando no seu celular, já tem um chip hoje que é muito mais potente do que anos atrás. Mas a gente não precisa do super top de tudo. Não é todas as empresas que precisam. Mas essas empresas que estão comprando esses equipamentos de grande capacidade, de grande performance, elas precisam de uma tecnologia para fabricar o chip que tem pouca capacidade no mundo, ou tem uma capacidade, não é pouca, porque atende a demanda atual, mas eles precisam daquelas máquinas. Então, a restrição, você lembra que teve assuntos falando de acesso às terras raras, teve a disputa Estados Unidos e China querendo comprar as minas aqui no Brasil, já compraram. Houve no passado as discussões sobre lítio, se vai ter capacidade de produzir. Estava muito focado na questão de recursos minerais, né? E aí, quando você resolveu os recursos minerais, fala, peraí, mas tem um problema, que é fabricar. Esse assunto veio à tona com essas disputas de tarifa sobre por que pode ou não pode impedir a importação da China. A China é um grande consumidor dos chips. E aí a questão é, o maior fabricante de chips do planeta, que tem 70% do faturamento de chips do planeta, fica em Taiwan, chama TMSC, é uma empresa tailandesa. E ela tem uma tecnologia específica, que é de fabricação, que ninguém pode copiar, e nem o chinês tem essa capacidade, e nem outros países têm aquela máquina para fazer os chips. E ela usa uma tecnologia que é para poder fazer, o pessoal não sei se sabe, mas usa-se um processo chamado litografia. Você primeiro faz um filme, né, que nem se fosse um filme fotográfico, que tem a parte clara, a parte escura, para você poder fazer o processamento químico do chip, chama litografia o processo. É o mesmo antigo, dos 300 anos atrás, litografia para fazer desenho artístico, hoje ela é feita para os microchips. Agora, fazer super, hiper pequeno, como é necessário, no tamanho de nano, precisa de uma tecnologia que só uma empresa no mundo tem e fica na Holanda. Então, nós temos dois fabricantes que têm esse controle global. Um que é a máquina, a fábrica para fazer os chips, e o outro que tem a tecnologia para poder fazer essa parte intermediária que é fundamental. E eles tiveram que fazer o seguinte, bom, em vez de eu continuar, então, fabricando chip de memória, por exemplo, você compra memória para o seu computador, eu quero um computador de 32 GB de RAM. Aquele 32 GB de RAM era muito barato. Né? Agora estão super caros. Por que eles estão super caros? Porque os fabricantes falaram, eu não vou fabricar essa coisa baratinha, eu vou fabricar o NVIDIA, que custa muito mais alto, tem um valor agregado muito mais alto. Então, há um reposicionamento da capacidade global de produção de chips para fazer GPUs de alto desempenho e CPUs de alto desempenho. A GPU não trabalha sozinha, ela precisa da CPU. E isso os fabricantes dizem, ok, eu vou construir outra fábrica, mas eu preciso 5 anos para construir outra fábrica. Se eu incluir o tempo de planejamento, comprar o imóvel, construir o imóvel para depois construir a fábrica, nós estamos falando de ciclos de 10 anos. Então, o aumento da capacidade vai trazer essa geração de empregos, aumento de capacidade. Mas nós estamos num momento de estrangulamento, onde a capacidade foi direcionada para GPUs e os outros chips diminuiu a capacidade de processamento. Então, não apenas os equipamentos estão muito caros, a ponto de algumas empresas dizer, ok, eu vou continuar usando da nuvem pública, porque para eu comprar o meu próprio está muito caro. Então, esse é o gargalo que a gente está sentindo Sim. hoje. Perfeito, ótima explicação. E você acha que isso pode criar uma divisão entre as grandes empresas que conseguem acessar esse poder computacional e as empresas menores, né? E você falou a questão da nuvem, né? O estudo de vocês, ele mostra essa mudança interessante, né? Que em vez de cada empresa montar sua própria infraestrutura de IA, a tendência é recorrer cada vez mais à capacidade disponível nas regiões brasileiras e das grandes nuvens, né? Essa falta de hardware está acelerando essa migração? Está acelerando. Está caminhando para o mercado. Para ilustrar todo mundo entender onde é que está sendo consumido isso aí. Está no nosso dia a dia, no nosso celular. Então, quando você está vendo lá o Instagram, quando você responde uma mensagem automática do WhatsApp,
ou você está fazendo uma pergunta no Gemini, né, uma pesquisa no Google, você está usando a IA generativa, você está usando, e elas estão rodando em data centers no Brasil. Então, muita gente preocupada com a exportação do dado. Não, está tudo rodando aqui no Brasil. Tá? Todas as nuvens têm data center no Brasil. E eles são os grandes consumidores dos chips. Então, nós temos a Amazon AWS, a Microsoft Azure, o Google Cloud, são os 3 principais maiores, e nós temos a Oracle ganhando bastante espaço justamente por conta de inteligência artificial. Então, eles são os grandes consumidores, eles têm os grandes acordos com a NVIDIA, eles não vão ficar sem chip. A Amazon já desenvolveu seu chip próprio, que chama Trainium, a Google desenvolveu seu chip próprio, que é o TPU, e eles estão dizendo assim, eu não posso depender só da NVIDIA, eu vou também depender. Mas eles são fabricados na mesma fábrica lá em Taiwan. Então, assim, a capacidade eles não conseguem resolver, mas eles têm a prioridade. Eles garantiram preço porque têm contratos e acordos mais antigos, e ele tem a garantia do fornecimento. No nível Brasil, nós temos empresas brasileiras que também tinham esses acordos com a NVIDIA, e eles estão conseguindo entregar capacidade de processamento, porque tem acordos já estabelecidos. O que esse acordo garante? Garante que, olha, eu vou comprar tanto por ano e está aqui o dinheiro. Então, eu tenho o dinheiro e você vai me garantir a entrega. Esses acordos já existiam. Agora, todos os fornecedores no ano anterior, no ano passado, falavam para nós, eu tenho um acordo de parceria com a NVIDIA, mas ele não tinha nenhum acordo comprado. Ele não tinha feito um compromisso de compra. Então, esses fornecedores que tinham as parcerias, mas eles não tinham o compromisso de compra, não tinham colocado dinheiro na frente, esses não estão conseguindo suprir o mercado com o GPU. Então, do ano passado para esse, existe uma diferença que é o que você comentou, uma divisão de quem estava na frente e fez a sua reserva, fez o seu compromisso, pôs o dinheiro no compromisso, eles não estão com problema de fornecimento. Então, a gente não vai ficar sem fornecimento de IA por causa do hardware, mas nós não vamos ter menos opções, nós já temos menos opções, que é o que está traduzindo ali no relatório. Em vez de eu construir uma infraestrutura própria para processamento de GPU, processamento de inteligência artificial, eu estou usando da nuvem pública. Então, o mercado está me empurrando para a nuvem pública, porque eles têm capacidade, aspas, infinita, porque eles têm acesso a essa tecnologia, enquanto que as empresas locais, mais focadas no mercado nacional, estão dizendo assim, eu tenho o acordo, mas a fila de espera é grande, não é que eu não vou entregar, mas o meu cliente vai ter que esperar chegar o equipamento está demorando mais tempo para chegar. E outros dizendo assim, o data center está pronto para GPU, está pronto, mas eu continuo usando lá da nuvem pública porque está muito caro eu comprar esse hardware para colocar nesse data center. Então, a gente tem uma situação no Brasil bem interessante, que tem espaço de data center, nós temos a energia elétrica mais barata do mundo. Exatamente, eu ia falar, porque eu acho que para toda essa infraestrutura, né, precisa de data center, da energia, né, dos chips de conectividade, né? O Brasil tem essa infraestrutura, né? Será que a energia pode virar um gargalo nessa expansão? Há 10 anos atrás nós não tínhamos, então se você estivesse fazendo essa pergunta, ia ser difícil, tudo ia ser bem negativa. A minha resposta hoje é bem positiva, porque de fato os fornecedores avançaram na construção de data centers, até por conta as nuvens públicas vêm e fazem a mesma coisa, que era um contrato de 10 anos, me garante que você vai construir data centers agora, que eu vou consumir daqui a 10 anos. Então, os fornecedores de nuvem pública, eles fazem essa antecipação. Ele faz um contrato agora, aí dá tempo do fornecedor de colocation, né? São as empresas de colocation, de construir. Essas empresas de colocation receberam um aporte de capital gigantescos, então no nosso relatório a gente está falando para 2026, são 8 bilhões de dólares que foram investidos para data center no Brasil. Assim, se você pensar em realidade Brasil, isso é um investimento recorde. E tem promessas para o futuro. E eles estão investindo por quê, Brasil? Porque nós temos excesso de energia limpa. Não só da hidroelétrica, nós avançamos muito com a energia eólica, avançamos muito com a fotovoltaica, e hoje sobra energia limpa no Brasil. Então, existe um interesse nosso, econômico, do país, de que se consuma essa energia limpa. E os data centers estão sendo construídos com tecnologia nova. É bem diferente de Europa, de Estados Unidos, que tem data centers antigos que foram reformados para o novo.
Os data centers antigos têm alto consumo de água para fazer o resfriamento dos data centers. E os data centers modernos usam sistemas fechados de resfriamento, seja com líquido, ou seja com água, ou seja, o ar, nós não temos sistemas de alto consumo de água nesses data centers novos. Então, isso, sim, é um ambiente muito positivo para a nossa expansão. Mas aí, na hora de importar o hardware, nós temos a dificuldade do preço. Eu acho que eu estava lendo, né, uma das possíveis mudanças está no Redata, né, que Isso. segundo o estudo, se o projeto for aprovado, né, o custo efetivo de importação de hardware de TI de alto desempenho pode cair de aproximadamente 38% para perto de 2%. Uma Isso. redução desse tamanho pode realmente mudar o mercado brasileiro de infraestrutura, né? O que pode acontecer na prática? Pode mudar e pode transformar o Brasil num centro regional de infraestrutura de nuvem e de inteligência artificial. Por que regional? Porque a inteligência artificial requer distâncias curtas. Então, não dá para eu ficar utilizando aqui no Brasil uma inteligência artificial que está rodando lá na China, porque o tempo de rede, a latência do rede, que é o tempo que eu tenho que esperar para o meu prompt e para a resposta voltar, é muito alto, por conta da velocidade da luz mesmo. O mundo é muito grande e a gente não consegue esperar esse tempo todo. É uma distância que é um tempo perceptível, mesmo sendo na velocidade da luz. Então, as distâncias têm que ser curtas. Você tem que tomar uma decisão, você não pode ficar esperando. Se aquela inteligência artificial é para uma cirurgia de um médico, ela não pode, no meio da cirurgia, ficar esperando a resposta. Então, a viabilidade da IA requer distâncias curtas. E aí, Por se a isso que é gente importante ter viabilizar os isso, dados processados aqui dentro do Brasil, então, é isso? nós vamos resolver, não só dentro do Brasil, mas para os países vizinhos. Então, você vai pegar países vizinhos que não têm a escala de consumo de tecnologia para ter data centers gigantes. E hoje eles não usam o do Brasil, por causa do nosso custo Brasil. Eles acessam, então, que um cliente da Microsoft Azure na Colômbia está acessando o data center dos Estados Unidos, da Amazon está acessando o data center dos Estados Unidos, por causa do preço. E se a gente resolver essa questão do preço, e o único elemento que está faltando é do hardware, aí nós podemos ser um centro para os países vizinhos, além do nosso ganho grande do consumo nosso. Mas o Redata é uma das poucas coisas que direita e esquerda estão concordando de que ele é importante. Então, temos uma boa chance aí de que ele siga para frente. Perfeito, perfeito. E para quem está ouvindo a gente, né, e usa o ChatGPT, aplicativos, ferramentas de inteligência artificial praticamente todos os dias, toda essa discussão, acho que sobre GPU, nuvem, data center, pode parecer muito distante, né? Mas com a falta ou custo dessa infraestrutura, como pode chegar até o consumidor, né? Pode significar serviços mais caros, menos inovação, ou até, muitas vezes, limitar o acesso a determinadas tecnologias aqui no Brasil. Como que isso chega na ponta, assim, no usuário final? Ou não chega? Para as empresas de ponta, a dificuldade de acesso para uma tecnologia de alto desempenho, super atual de alto desempenho, pode ser um problema, porque eu tenho que pagar esse desenvolvimento em outro lugar, para depois trazer para o Brasil. Então, existe isso, mas a sua pergunta foi mais assim, para a população em geral. Para a população em geral, nós acostumamos já com serviços gratuitos, uma pesquisa no Google, usar o YouTube, usar o Instagram. A gente não paga nada por isso, mas está pagando através das propagandas, né? E tem os canais de assinatura, as assinaturas de canal estão começando a subir, né? As assinaturas de serviços. Por conta disso, tem um custo de infraestrutura aí. Então, existe sim a importância. A importância de entender, principalmente se for político, querendo entender a questão do impacto socioeconômico para nós, é o seguinte: você não tem uma entrega que você peça de comida que o motoqueiro que veio te entregar, né, o motociclista que veio te fazer a entrega, ele usou um aplicativo que está com inteligência artificial. Então, esse custo está diluído em tudo.
É um custo básico de infraestrutura, é para tudo. É também para quando você vai fazer lá uma auditoria do meu imposto de renda, você está usando inteligência artificial para saber, para me auditar. Então, em tudo a gente utiliza. Então, não é assim, um preço que eu vou sentir a diferença se sair de 50 centavos para 60 centavos, porque essas são... Mas quando você pensa no impacto socioeconômico, ele é grande. Aí eu vou levar para outro estudo que a gente está terminando agora, ainda não publicou, de Application Development, mas o impacto da IA no desenvolvimento de sistemas, na engenharia de software, é gigantesco. E aí eu tive empresas aqui no Brasil, locais, dizendo assim, aqueles sistemas que não tinham sido viável para aquela empresa de porte médio ou empresa pequena, ela não podia pagar. Não é que o sistema não era bom para ela, o sistema era bom, mas eu não posso pagar o projeto. O projeto é muito caro, eu não consigo comprar o software, eu não consigo instalar o software, eu não consigo desenvolver o software. E eu poderia ganhar mais dinheiro se eu tivesse esse software. Agora eles estão voltando e estão dizendo, se eu, usando o IA, aquele projeto que você não tinha dinheiro para fazer, agora custa metade. E custa metade, está viabilizando a empresa pequena, a empresa média, comprar software que antes ela não podia comprar. Então, esse é um impacto maior que a gente vai ter. Viabilizar mais negócios, porque a tecnologia é mais barata. Então, é importante a IA seja barata, porque o pessoal tem um medo da substituição do emprego, isso é outra discussão, não é uma ameaça real a substituição, mas a geração de emprego é uma realidade muito grande, a viabilização de mais negócios, os bancos digitais, as pequenas empresas. Então, conseguir pagar aquele acesso é fundamental. Por isso, ela tem que ser barata. E é parte da infraestrutura. Então, você pensa assim, o LLM, né, a tecnologia em si, ela não tem dono, ela é de domínio público. Né? O que você tem dono é quem treinou ela para fazer alguma coisa. Ela é como uma infraestrutura básica, é como andar na rua, é como pagar pela eletricidade, é como andar de avião. Ela é muito cara para criar e ela só se justifica se forem milhões de pessoas utilizando. É igual a eletricidade. Para fazer uma Itaipu custou bilhões, mas até hoje a gente usa uma eletricidade barata porque a gente tem Itaipu. Então, a mesma coisa é a inteligência artificial. Alguém pagou para fazer essa coisa que é gigante, o data center que é gigante, etc., mas tem que diluir numa quantidade de milhões de pessoas. Então, nós temos que entender não como um luxo, mas nós temos que entender como uma infraestrutura básica que todo mundo tem que ter acesso. Por isso, o custo é importante. O custo de centavos é importante. Essa é a questão da escala. Perfeito, Pedro. Muito obrigada por essa conversa. Acho que foi uma verdadeira aula para nos ajudar a entender, né, melhor esse cenário. E você conseguiu traduzir um assunto que muitas vezes pode ser técnico numa linguagem simples. Com certeza nossos ouvintes vão sair desse episódio entendendo muito mais o que está acontecendo. E eu espero falar com você em breve para a gente falar desse outro estudo que vocês estão terminando. Esse é a maior ruptura que eu vejo recente do mercado, que tem uma mudança gigantesca do mercado de software acontecendo por conta da inteligência artificial. Muita gente com muitos medos, né? Vou perder o emprego, não vão me pagar mais para escrever software. Tem muita gente com medo, mas o estudo mostra que a gente não precisa ter medo, mas tem uma mudança radical acontecendo. Não, e esse é papo para outro episódio, então, Pedro. E vamos agora para o Giro de Notícias. Os Estados Unidos vão permitir que empresas privadas ajudem o governo a atacar, pela internet, grupos criminosos que atuam fora do país. O memorando assinado por Donald Trump autoriza empresas selecionadas a invadir sistemas para coletar informações e até interromper ou destruir redes usadas por essas organizações. A medida mira crimes como ransomware e golpes financeiros e pode, em tese, alcançar grupos brasileiros. Mas existem limites. As operações não podem colocar vidas em risco, nem ser consideradas um ataque armado pelas regras internacionais. Um celular com cara de nave espacial, pelo menos segundo a fabricante. A chinesa Tecno apresentou o Prova 8 Pro, um smartphone gamer que chama atenção pela traseira cheia de mini LEDs, capazes de exibir animações e informações. O visual lembra bastante os celulares da Nothing. Por dentro, ele traz tela AMOLED de 144 Hz,
chip MediaTek Dimensity 7400 Ultimate e uma bateria grande de 6.500 mAh. O aparelho estreia no dia 18 de agosto na Índia, mas ainda não tem preço nem previsão de chegar aqui no Brasil. E a Samsung pode estar preparando um novo rival para os headphones premium da Apple e da JBL. Códigos encontrados no aplicativo Galaxy Wearable revelaram um aparelho chamado internacionalmente de Galaxy H1. Ele teria formato over-ear, daqueles que cobrem toda a orelha, e marcaria a entrada da Samsung nessa categoria. Hoje dominada por modelos como o AirPods Max. Por enquanto, poucos detalhes foram confirmados, além da conexão Bluetooth. O projeto ainda está em fase inicial e pode ser apresentado no começo de 2027. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer e Bruno Bertonzin. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!